Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre uma questão que sempre me veio na cabeça, né? Por que as pessoas elas têm o costume de dar carona? Por que elas dão carona, né? E eu já pensei muito sobre isso e tem algumas respostas que eu acho que fazem muito sentido quando a gente se questiona a respeito dessa questão. O porquê que as pessoas dão carona para estranhos na estrada. No vídeo anterior eu já falei um pouquinho sobre algumas coisas que me fazem pensar, né, em algumas possíveis respostas para esse questionamento. Existem várias formas de você analisar, né, esse fato, né, e perceber que as pessoas elas estão sim dispostas a dar carona, né? Muita gente que me deu carona já tinha passado pela experiência de pegar a carona também em alguns contextos, e isso pode ser um dos grandes indicativos aí que nos levam a uma das possíveis respostas, que é as pessoas também já estiveram nessa situação em algum momento do passado da vida delas, né? Elas também já pegaram carona em algum momento da vida delas, né? Seja para viajar, seja para trabalhar, né? Porque às vezes é estranho, né? Em alguns lugares aqui do Rio de Janeiro, você pegar carona, mas em outros lugares do Rio de Janeiro, né? Do nosso estado mesmo e de outros estados, é muito comum, né? A galera pegar carona. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu estava passando em Minas Gerais, próximo a Diamantina, né? Próximo a Diamantina não, já chegando em Diamantina mesmo, né? Acho que ali já fazia parte do município de Diamantina. E lá, a pessoa que me deu carona, né? Que me pegou lá em Curvelo e já me levou em direção a Diamantina, né? Peguei essa carona aí, diretona. E aí a gente tava conversando, né? Essa pessoa me disse que tá em período de aula, né? Quando as aulas voltam, os professores, eles têm o costume de pegar carona ali em alguns pontos, né? Por onde a gente passou. Não exatamente onde eu estava, mas alguns lugares ali que eram caminho, a galera tem o costume de pedir carona, de ficar ali esperando uma carona. E em Minas Gerais, né? Tem muitos pontos, né? De Minas Gerais que é muito comum se pedir carona. Então, é uma prática normal. Inclusive, no dia que eu peguei essa carona, que eu consegui essa carona, tinha uma mulher, né? Esperando carona também. A gente estava em período de férias, né? Não estava em período de aulas, mas no caminho sempre tem alguém, né? Sempre vai ter alguém pedindo carona para ir para determinado lugar. E eu acho isso muito, muito legal mesmo, né? Enquanto para alguns lugares, né? Aqui onde eu moro é muito estranho, né? Você pedir carona, você ficar num ponto esperando uma carona para você ir para outro lugar. É incomum, não é habitual, né? Não é uma prática que eu vejo, que eu posso dizer que eu vejo todo dia aqui onde eu moro, né? Bem comum, mas é isso. Aí, essa é uma das possíveis respostas aí do porquê que as pessoas dão carona. Essas pessoas também já pegaram carona em outro momento da vida, né? Tem muita gente que viaja ou que já viajou nesse mesmo estilo, né? Pegando carona. E isso faz com que a pessoa, né, que está em outro momento da vida dela, talvez não esteja mais viajando, né? Parou de viajar ou então deu uma pausa e vai voltar em outro momento, não sei. A prática da carona que ela implementou na própria vida dela faz com que ela não hesite, né, em dar carona para pessoas que estão ali na mesma condição que ela já esteve em algum momento da vida dela. Ou então, uma das outras possíveis respostas, né, para essa questão é que as pessoas se compadecem, né? As pessoas veem ali, né, alguém precisando de determinada ajuda e decidem parar, né? Já que é caminho, a pessoa analisa, né? Antes dela parar para te dar carona, ela vai analisar, né? Como você tá, o que você tá carregando, né? Se você aparenta ser uma pessoa confiável, né? O que é uma pessoa confiável? Existem várias definições, né? Várias pessoas criam, né? As pessoas, né, no geral, criam estratégias para decidir o que é e o que não é, né? Uma pessoa confiável, etc, né? A pessoa que tá esperando a carona, ela tem poucos minutos, né? Às vezes segundos ali para convencer a pessoa que tá passando a parar para ela e levá-la, né, pro destino que ela quer ir. Então tudo isso conta. E é isso, né? Aí a pessoa, ela se compadece ali com você e ela decide que ela tem que parar por algum motivo, né, ali para te levar. Outra questão também que pode responder nessa pergunta foi o que eu acabei de falar, né? As pessoas querem ajudar de alguma forma, né? Elas querem, já que elas estão indo pro mesmo caminho, né, para a mesma direção que você, elas querem te ajudar de alguma forma, né? Eu percebo muito isso, né? Principalmente conversando com quem me deu carona.
isso é muito legal, muito bacana, né? Porque você percebe que o ser humano, ele tá disposto, né, a ajudar sem muitos problemas. Às vezes pode parecer que não, mas sim, o ser humano gosta de ajudar, né? O ser humano sempre vai tentar ajudar o outro de alguma forma, né? Claro que existem exceções, né? Mas aí a gente não está focando nelas, né? A gente está falando da galera que vai parar para você, né? Seja lá qual for o motivo. Mas essa também é uma das possíveis respostas aí para isso, né? Só além de se compadecer, além de já ter passado por essa experiência, além de querer ajudar também, as pessoas às vezes acham interessante, né? Muitas pessoas que me deram carona, né, já fizeram esse tipo de viagem, né, já pegaram carona em outras situações também, mas algumas pessoas que pararam para mim disseram que não tinham costume de dar carona, né? Não era algo habitual na vida dessas pessoas, né? Elas não saíam, iam pro trabalho, então viajavam para outros estados. Essas pessoas relatavam que elas encontravam bastante gente pedindo carona nas estradas, né? Por onde elas passavam, né? No Rio, em Minas, em outros estados também do Brasil, né? Porque eu já peguei carona com gente de vários estados, mesmo estando em Minas, né? A galera que vai passando ali pelas rodovias, acaba que tem que passar, às vezes tem que passar, né? Por onde eu tô, aí tá vindo de um estado indo para outro, aí tem que cortar aquele caminho ali e acaba dando carona. Aí é isso, né? Essas pessoas disseram que tinham costume de ver muita gente pedindo carona. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas pedindo carona, só que elas não tinham tanta confiança assim, né? Pra parar e dar carona. E aí, como eu tava com mochilão, né? Como eu estava vestido na época que eu tava pegando carona, a galera falava que, essa galera que não tinha o costume, né? De parar pra dar carona, parava e falava que só deu carona porque achou legal, né? Veio de mochilão ali, aí viu que era viajante e aí decidiu parar pra ver como é que é. E pelo que eu pude perceber, né, a nossa troca lá na conversa durante a carona foi uma troca bacana, né, foi uma conversa legal. Às vezes a pessoa ficava meio assustada, né, com o que eu tava fazendo, né, falava que eu era muito corajoso e tudo mais. E aí eu apresentava, né, esse estilo de viagem, falava pra pessoa que é possível, muita gente faz essa viagem dentro e fora do Brasil, muito mais fora do Brasil do que dentro do Brasil, né, esse movimento parece que com a força que a gente vê hoje, né, ele tá começando agora, né, de uns anos pra cá, né, uns 2, 3 anos atrás, eu acho, né, posso estar enganado, mas é a sensação que eu tenho, né? Mas tem muita gente viajando há muito tempo, muito antes disso. Com certeza, só vocês procurarem aí na internet que vocês acham uma porrada de gente, né? Que faz esse tipo de viagem. Viagem de bike, viaja a pé, viaja de carona, viaja de motorhome, viaja de avião, de ônibus, etc, etc, né? Os estilos de viagem são vários, né? Por isso que eu sempre falo, vocês que estão me assistindo, né? E que têm vontade de viajar também, vocês vão se encaixar e vão se encontrar no estilo de viagem que vocês acham que é melhor, né, pra dinâmica, né, de viagem com a qual vocês estão acostumados, né, com a qual vocês gostam de trabalhar. Então é isso, não tem problema nenhum, né? Cada pessoa vai encontrar o seu estilo de viagem. Eu, por enquanto, estou curtindo esse lance, né? Por enquanto eu tô curtindo muito esse lance de pegar carona. Como eu já disse em outros vídeos, acho muito legal, muito instigante também. Então, por enquanto, é o que eu tô adotando para as minhas viagens inicialmente, né? Tanto as que eu já compartilhei aqui no canal, quanto as que eu pretendo compartilhar, né, futuramente, né? Tem bastante coisa ainda para compartilhar, que eu gravei, né, na última viagem, tô compartilhando aos poucos. E tem muita coisa que eu quero produzir também futuramente, né, com relação a isso. Então, inicialmente, neste momento, eu tô curtindo bastante pegar carona. Então é isso que eu vou pôr em prática nas próximas viagens que eu for fazendo também futuramente. É isso, cada pessoa vai encontrar o seu estilo, né? Cada pessoa vai perceber o que é melhor para ela dessa modalidade, digamos assim, né, de viagem. Eu sempre ia conversando, né? Sempre ia tentando desconstruir algumas coisas, né? Que a galera tinha em mente, né? Inclusive uma das pessoas que me deu carona lá no Espírito Santo, né? Falou que a visão, né? Que ela tem da carona, que é a visão mais comum, né? O senso comum, dos filmes, né? De terror que falam sobre carona, né? Tipo A Morte Pede Carona, né? Esses outros títulos aí que são bem conhecidos, né? No imaginário do brasileiro, né? E da galera estrangeira também, que tem o costume de consumir esse tipo de gênero de filme.
E isso deixa a pessoa aterrorizada, né? Mas aí eu falei, na hora que a pessoa falou, né, começou a falar sobre essa experiência, né, que ela tinha com a carona, né, através dos filmes, né, através do audiovisual, que não era uma visão muito legal, né, muito boa. Olha o nome, olha o título do filme, né, o próprio título do filme já faz um pequeno resumo do que vai acontecer, do que ele se propõe a falar, né, que é a questão da carona, né, não se deve, né, a mensagem que esse filme passa é que não se deve dar carona para estranhos, né, mas é isso, cara, a visão é totalmente deturpada, né, por causa desse tipo de filme que se propõe, né, a apresentar o conteúdo que vai se encaixar ali dentro do gênero ao qual ele pertence, né? Mas eu sempre tentava desconstruir, né? Sempre tentava desfazer essa ideia de que é legal, é bacana dar carona também, né? Para as pessoas, né? Mas o motorista, ele tem que sentir a vontade, não tem que ser nada obrigado, né? Se ele sentiu que ele tem que parar para aquela determinada pessoa, ele vai lá e para. Se ele não sentiu também que ele deve parar, segue reto, né? Porque é isso, né? As pessoas têm intenções diferentes, né? As pessoas são diferentes, né? Agem de maneira diferente também, mas é super válido se você quer sentir, né? Quer ver como é que é dar carona em algum momento. Eu acho que é interessante, né? Tanto é que as pessoas que pararam pra mim ficaram felizes, né? Depois que tiveram a conversa e tudo mais, né? Perceberam que é uma prática normal. Inclusive, essa pessoa que me deu a carona lá no Espírito Santo, ela já tinha viajado pra Portugal, né? E aí, na Europa, né? Em geral, é muito comum, né? A galera pedir carona quando tá viajando, fazendo mochilão, fazendo outro tipo de viagem também, né? E é muito comum mesmo. Ele disse que viu. Essa pessoa disse que viu bastante gente na estrada pedindo carona e que não via com tanta frequência aqui no Brasil. Por isso que eu sempre falo, né, que esse movimento de fazer mochilão, de pegar carona, apesar de ser uma prática muito antiga, né, tá vindo com mais força na internet, em outros veículos de comunicação, de alguns anos pra cá, sabe? E não é tão comum assim você ver tanta gente fazendo carona no Brasil. Mas é isso, cara, é sempre muito interessante essa prática da carona. Eu acho muito legal, eu acho uma parada muito bacana. E aí, é isso, né? Tem gente que para porque já teve a experiência da carona, tem gente que para porque se compadece, tem gente que para porque acha interessante, né? Quer conversar, quer trocar uma ideia ali pra saber, né, o que tá fazendo, pra onde tá indo, de onde tá vindo, há quanto tempo você tá fazendo esse tipo de viagem. Tudo isso eu acho que fica ali dentro da mente, né, da pessoa que vai dar carona e da pessoa que também tá recebendo, né, a carona. Eu acho que muitas coisas passam, né, pela cabeça da gente, que a gente fica pensando assim, né? Por que essa pessoa parou pra mim, né? Por que aquela outra pessoa não parou também, né? A gente sempre se questiona sobre isso. Inclusive, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, né? Por que as pessoas não param, né? Pra dar carona? Porque tem muita gente também que não para pra dar carona, né? E é super comum, né? Tranquilo, é aquilo que eu falei, né? Ninguém é obrigado a dar carona pra ninguém. Quem parou porque quis, né? Porque se compadeceu, porque quis ajudar, porque já teve na pele de quem tá pedindo a carona, né? Digamos assim. E é isso, né? A gente sempre vai tentando alimentar, né? Retroalimentar essa prática pra ver o que acontece, né? O que acontece futuramente, como que ela vai se manifestar, né? Como que a galera vai encarar, e tudo isso é muito importante mesmo. Por isso que eu acho que esse estilo de viagem ele é super válido, e assim, você conhece muita gente, cara, assim, são pessoas que você conhece ali no momento, né, bem rápido, né, só pra você pegar a carona, chegar no seu destino e tudo mais, mas aqueles poucos minutos, né, eu ainda não peguei caronas de horas, né, que levaram, se levaram horas eu nem percebi, né, porque a gente vai conversando e o tempo vai passando, mas eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu não peguei nenhuma carona de horas, não, que levaram horas, talvez tenha pegado, mas eu não cronometrei. É muito interessante porque você vai conversando, vai trocando ali com a pessoa, né? Eu peguei, nessa viagem recente que eu fiz agora, eu peguei uma carona com um cara que tava vindo lá de Brasília, né? Ele tava vindo de Brasília, aí tava cortando ali Minas Gerais e indo pra Bahia. E esse destino final dele era na Bahia. Inclusive foi no último dia do ano, né? Do ano de 2023. E ele tava correndo pra pegar a virada, né?
do ano, já lá na Bahia, né, com os familiares dele. Isso foi muito legal, foi muito bacana mesmo, né? E foi uma carona assim extremamente inusitada, né? E inclusive essa pessoa não tinha costume de dar carona para as pessoas na estrada. E aí ela parou pra mim porque viu o que eu estava portando, né? Que era um mochilão, isolante térmico, né? Etc, etc. Tava com uma roupa que parece ser roupa de trilha, né? E a pessoa já acha que é viajante. E realmente eu era um viajante. Sou um viajante. E tudo isso, por isso que eu sempre falo, né? A gente tem que passar uma mensagem também, né? Quando a gente tá na estrada, as coisas são muito rápidas, né? Você tem que convencer a pessoa a parar para você em poucos instantes. Então faça de tudo para que esses instantes sejam muito bem aproveitados, né? Para que a pessoa naquele segundo ali estralou, né? Ela te viu na estrada, falou: vou parar para esse cara e vou levar. Ou para essa mulher, né? Para mulher é muito mais fácil essa questão da carona, né? A gente pode falar sobre isso também mais pra frente, né? Mas pra mulher pegar carona tem todas as questões, né? Que a gente sabe por aí, né? Que acontecem. Mas mulheres conseguem caronas com muito mais facilidade do que homens, né? As pessoas param porque elas também se compadecem, querem ajudar, porque elas já estiveram nessa situação alguma vez na vida. E isso é muito bacana, isso é muito bacana. Tu conhece a história da pessoa, quando a pessoa decide parar, né, e te levar. Tu sabe o que ela fez, né, o que ela pretende fazer futuramente. Ela sugere algumas coisas pra você também, né, que você pode melhorar na tua viagem, que você pode melhorar na tua vida, etc, etc. É como eu disse no vídeo anterior também, né, a gente conversa sobre muitas coisas ao longo da viagem. Isso também é muito bacana mesmo. Essas foram algumas das possíveis respostas que eu acho que a gente pode utilizar para justificar o porquê das pessoas pararem para estranhos na BR, né, na estrada, para dar carona. Se vocês tiverem algumas sugestões, né, algumas ideias na cabeça de vocês do porquê das pessoas pararem para dar carona, deixem nos comentários. Então vamos trocar algumas figurinhas para ver o que vocês acham, né? O que vocês acham da carona, né? Já pegaram carona? Pretendem dar carona futuramente? Acham uma ideia legal? Acham maluquice? Acham doideira? Acham muito acham que a pessoa que pega carona é muito corajosa, muito maluca, muito doida? E aí? O que vocês pensam sobre isso, né? Então vai deixando aí nos comentários pra gente discutir um pouquinho sobre tipo de experiência. No próximo vídeo a gente fala mais um pouquinho sobre o porquê das pessoas não darem carona. Então é isso, obrigado por assistir, até a próxima, tchau, tchau!